eu já vou pedir para vir para cá todo o nosso time da política, trazendo os dados aqui junto com vocês. A gente vai fazer a análise dos novos números. O Instituto Datafolha corrobora. Você que acompanha o CNN 360 há algum tempo, já pode vir, Edu. Pronto, tá todo mundo aqui. Você que acompanha o CNN 360 já faz algum tempo, já vou aqui de novo na 3, sabe, a gente tem contado para vocês, eu disse, né, logo lá atrás, quando a primeira pesquisa do Instituto IPESP mostrou um respiro, indicadores que traziam ali pistas de que a avaliação do governo e do próprio presidente Jair Bolsonaro estava melhorando. Eu vim falando para vocês, disse, olha, isso é um indicativo de que ele vai se recuperar nas pesquisas. Essa recuperação é lenta, gradual, mas ela está acontecendo e agora o Datafolha confirma essa mudança. Tratando aí do cenário mais provável, ou pelo menos mais parecido com o que a gente já tinha. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece liderando com 43% das intenções de voto. Jair Bolsonaro tem 26%. Sérgio Moro, 8%, tecnicamente empatado com Ciro Gomes, que tem 6%. O Datafolha traz más notícias para João Dória, segue com 2% das intenções de voto. André Janones, aquele fenômeno das redes sociais, 2 pontos percentuais. Simone Tebet, do MDB, Vera Lúcia, do PSTU, Felipe Dávila, Luiz Felipe Dávila, do Novo, todos com 1%. Votos em branco, nulos ou que não escolheram ninguém, 6%. Não sabem dizer em quem vão votar, 2%. A pesquisa Datafolha foi feita presencialmente, muito importante, com 2.556 pessoas, entre dias 22 e 23 de março, um campo enorme. Eu quero saber de quanto o Bolsonaro tinha. Ele tinha entre 21 e 22, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro colocou mesmo a cabeça para fora. Ele oscila fora da margem de erro. Começa com o Yuri Pita. Pois é, Dani, é importante fazer uma observação, e o próprio Datafolha, na notícia publicada com essa pesquisa, mostra que, como eles mudaram os nomes colocados na pesquisa, não dá para se fazer uma comparação direta, mas é possível sim afirmar isso que você falou de recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Tem alguns pontos ali que a gente já pode apontar. Por exemplo, uma recuperação no segmento evangélico, a ver como vai ser o comportamento a partir dessas histórias envolvendo denúncias de cobrança de propina, envolvendo pastores, para a liberação de verbas no Ministério da Educação. Como que essas notícias vão repercutir num público que é muito caro ao presidente Jair Bolsonaro e é um público em que ele conta para conseguir se manter competitivo na disputa desta eleição presidencial. A pesquisa do Datafolha também mostra aquela larga vantagem que o ex-presidente Lula tem na região Nordeste. No caso aqui do Datafolha, aponta 55%. As outras pesquisas que a gente vem acompanhando com esse recorte regional, da Quest, mesmo do IPESP, mostram por volta de 60%. O que é importante também, pelo que me parece aqui, é possível sim se inferir que há algum efeito já do Auxílio Brasil, dessa nova modalidade de pagamento, mas há ainda o que se perceber como vai ser a reação, principalmente nessa questão que eu apontei dos evangélicos, mas fundamentalmente nas questões econômicas, dada a instabilidade que a guerra na Ucrânia tem provocado na questão dos combustíveis. Já pega um pouco desse último aumento no campo que foi feito pelo Datafolha, mas há questão ainda para se ver nos próximos meses. De qualquer modo, houve sim uma recuperação, porque o Datafolha, se não me falha a memória, a última pesquisa que foi a campo foi em novembro, que é justamente quando essas pesquisas que têm sido feitas com maior periodicidade apontavam o pior momento de avaliação do presidente e maior dianteira do ex-presidente Lula. Essa dianteira diminui, não é uma comparação direta que a gente faz, mas isso é possível de se inferir, principalmente nas simulações de segundo turno, em que o presidente Jair Bolsonaro reduziu a vantagem do ex-presidente Lula na comparação deles dois em um eventual segundo turno. Eu vou trazer aqui já, vou buscar repercussão já com a turma do ex-presidente Lula e também de Bolsonaro. Tecnicamente, o Datafolha sempre vai tomar esse cuidado, né, de dizer que como você colocou nomes novos, essas pesquisas não são comparáveis, mas é que o salto que Bolsonaro dá, mesmo na estimulada, nenhum nome consegue oscilar mais de 1%, nenhum nome novo, enfim, que não estivesse ali, se mexe a mais de 1%. E o presidente, sim, ele tem um estirão,
ele Exato. tem um ganho de 5 pontos percentuais a depender do cenário que você comparasse anteriormente. Então, claramente, Bolsonaro teve uma recuperação. A Renata destaca ainda onde isso fica mais explícito, que é na pesquisa espontânea, que é quando o entrevistador vira para você e fala em quem você vai votar e não te dá nenhum nome. Renata, como é que Bolsonaro se sai nesse cenário? Melhora muito, tanto quando a gente olha a pesquisa espontânea, quando a gente olha a simulação de segundo turno, confronto direto Lula-Bolsonaro, quanto a rejeição ao nome do presidente, em todos esses parâmetros, o presidente Jair Bolsonaro melhorou demais. Olha, na pesquisa espontânea, olha, quem vocês vão votar? Sem apresentar nenhum número, como a Dani disse. O presidente melhorou, olha, 5 pontos percentuais. Ele sai de 18% para 23%. Lula, ele oscila de 32% para 30%. Então, Bolsonaro diminui aí bastante essa vantagem que Lula vem apresentando. Quando a gente olha as simulações de segundo turno, Bolsonaro também vai muito melhor. Isso em todas as simulações é o que destaca o Datafolha. Olha, na disputa com Lula, essa distância, olhando o segundo turno, confronto direto, essa distância ficou 8 pontos percentuais menor. Então, 8 pontos a margem de vantagem do petista que encolheu. Rejeição do presidente também melhorou bastante. Fica claro que Bolsonaro, mais do que um respiro, parece agora, né, Dani? Se consolida, como você vem dizendo, esse momento que Bolsonaro está saindo das cordas. Gente, assim, eu conversei hoje de novo, né, falando um pouco aqui sobre a chamada terceira via. Eu citei no giro eleitoral o desânimo no grupo de João Dória, porque é isso, é governador do maior colégio eleitoral do Brasil, tem apenas 2% das intenções de voto. Agora, Eduardo Leite, que quer, né, aparentemente vai ficar no PSDB e vai tentar ser o candidato do PSDB, mesmo tendo perdido as prévias, é 1 ponto percentual. A terceira via, hoje eu falei com um estrategista aí da centro-direita, ele disse, olha, para mim está muito claro que a tese da terceira via murchou, não vai rolar, a eleição polarizou, cristalizou, é muito cedo. E esses dois candidatos, os dois nomes, Lula e Bolsonaro, têm um núcleo duro arraigado. É um núcleo duro arraigado. Acho importante a gente pontuar, como o Yuri fez aqui, um pouco do cenário, né? Tem o Auxílio Brasil, que melhora, dilui um pouco o impacto da inflação, claro. Tem Auxílio Combustível, uma série de medidas microeconômicas que o governo está fazendo para tentar segurar o impacto que está vindo dessa crise global, do pós-pandemia, tudo isso. Tem. Mas tem também uma questão, isso foi um pesquisador que me falou, né? As cidades voltaram a funcionar, basicamente. Isso de você voltar a circular na rua, tirar máscara, tira um pouco o peso do que era o cenário de pandemia e traz um fator de bem-estar social. O próprio Datafolha, Instituto da Folha de São Paulo, traz aí essa informação ali no meio e eu acho que vale a pena ponderar. Eu queria te ouvir um pouco, Leandro, sobre o cenário que a gente tem aqui. Dani, pegando até o que você fala da pandemia, né? As últimas pesquisas que a gente tratou aqui na CNN, as últimas pesquisas que foram divulgadas, mostraram que, paulatinamente, o brasileiro foi se despreocupando com a pandemia. Voltou a se preocupar no pico da Ômicron aqui no começo do ano, mas como as cidades estão voltando, esse tema deixa de ser e é um tema que causa muito prejuízo ao presidente Jair Bolsonaro, ele deixa de ser um tema levado em consideração agora, na hora das pessoas declararem em quem elas estão votando. Queria fazer mais uma ponderação sobre a questão da pandemia, porque a gente viu ao longo de toda essa pandemia, depois que começou a vacinação principalmente, o presidente Jair Bolsonaro sempre batendo na vacinação. Foi contra o uso da Coronavac, deu várias declarações nesse sentido, teve muito problema em aceitar a vacinação das crianças, pode estar tendo esses problemas ainda, mas pelo menos não tem verbalizado nada mais nesse sentido, porque o que as pesquisas mostraram que ele estava perdendo voto por conta disso. E esse crescimento do presidente Jair Bolsonaro vem num momento em que, de fato, a gente percebe, olhando para as últimas semanas, olhando agora para o mês de fevereiro, o presidente não deu, que eu me recorde aqui de cabeça, nenhuma declaração no sentido de criticar a vacinação de crianças. Isso pode ter sido uma orientação passada ao presidente Jair Bolsonaro, que ele seguiu e fez, pelo menos, ajudou, né, nesse movimento de sair das cordas que ele
conseguiu agora. Só queria pegar um ponto também da terceira via, Dani, porque o cenário que a pesquisa do Datafolha está mostrando é desolador para todo mundo, principalmente para Sérgio Moro, né? Que existia uma expectativa dos integrantes do Podemos de que a essa altura do campeonato ele já tivesse pelo menos com 2 dígitos. Ele não sai desses 8%. A pesquisa também não parece ser, esses primeiros dados não parecem ser muito positivos para Ciro Gomes, que teve quase 13% nas eleições de 2018, está atrás do Sérgio Moro agora e está com uma dificuldade de conseguir aglutinar outros setores para a campanha dele. Nessa semana, eu falei com o presidente do PDT, o Carlos Lupe, e ele me disse que estava tentando conversar até com União Brasil, que é um partido de centro-direita. Ciro vê que precisa expandir, sair desse guarda-chuva da esquerda, né? Sair debaixo desse guarda-chuva do ex-presidente Lula, mas, por enquanto, a pesquisa mostra que ele tem um longo caminho ainda a percorrer para se tornar viável. Dani. Sem dúvida. É importante a gente dar uma olhada nos dados da rejeição, que eu ainda não vi se eles estão por aqui. Vamos ver a análise do nosso colega Bruno Bogossian, colunista da Folha de São Paulo. Ele costuma trazer ali bastante detalhamentos, né? O Bruno informa aqui que há, sim, essa constatação de que o Bolsonaro recuperou espaço em segmentos da população, em especial setores da classe média, mostrando ali, olha, embora tenha registrado um leve avanço, pontua Bruno Bogossian, o presidente ainda não apresenta um desempenho bom entre os mais pobres, né? Entre os eleitores que recebem o Auxílio Brasil, Bolsonaro está 45 pontos atrás de Lula no segundo turno e a rejeição é de 62%, ou seja, esse ganho que o programa deu ainda não chegou, não conseguiu aplacar a resistência da maioria dos beneficiários do Auxílio Brasil a Bolsonaro, 62%.